Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana eu venho trazendo um pão super fácil, bem gostoso para esses dias frios, com um cafezinho, uma delícia. É um pão de liquidificador e no canal você já tem o pão cannoli, mas hoje esse pão supera porque é muito fácil de fazer. Vamos aos ingredientes? Então nós vamos precisar aqui de 232 gramas de água morna, não pode ser quente e nem fria, por causa desse clima frio que a gente está passando. Então é uma água morninha. Nós precisamos de 107 gramas de ovos. Aqui vocês observem que tem um ovo com 2 gemas, bem bonitinho. Aí nós vamos precisar de 52 gramas de açúcar. Nós vamos precisar também de 23 gramas de óleo. O óleo vocês podem escolher, eu estou usando o óleo normal de soja, mas vocês podem usar o óleo que vocês quiserem. Nós vamos precisar de 20 gramas de fermento biológico seco. Se caso você for usar o fermento fresco de padaria, tem que ser 30 gramas, tá bom? E aqui 7 gramas de sal. De farinha nós vamos precisar de 694 gramas de farinha, que já está aqui na minha vasilha. Aí o que nós vamos fazer agora? Colocar esses ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo, tá bom? Então vamos lá ao nosso processo. Primeiro os líquidos, né? A água morna, os ovos, o óleo. Aí agora nós colocamos o açúcar, o fermento. Aí nós vamos dar uma batidinha e acrescentar o sal. Vamos bater mais um pouquinho. Agora nós vamos acrescentar dentro da farinha. Então nós vamos abrir um furo aqui no meio da farinha. Aqui vocês viram, né? O tanto de farinha que tem. Não precisa se preocupar porque vai dar certinho. Aí a gente coloca o líquido aqui dentro e vamos misturar. Vamos misturando para juntar toda essa farinha nos ingredientes líquidos e depois levar para a bancada para a gente sovar um pouco. Esse pão é uma delícia, facinho de fazer, vocês vão gostar bastante mesmo. Agora nós vamos levar para a bancada porque observem que já não dá mais para mexer aqui com a colher, que ele já ficou bem duro, né? Então para levar para a bancada a gente tem que polvilhar farinha bem pouquinho. E pôr essa massa aqui. E aí nós vamos juntar com a palma da mão, nunca assim, ó, com os dedos, porque ela vai pedir mais farinha. Então nós vamos juntando. Sovar o pão, gente, é o segredo. Às vezes a pessoa vai colocando farinha e o pão vai virar uma sola de sapato de tanta farinha que você coloca, achando que a massa precisa. Mas essa daqui não precisa de mais farinha, é só isso aqui. Aí como é que você vai fazer essa sova para esse pão pegar aquela maciez, tudo que tem que ter no miolo do pão? Ó, observe, ó, que ela já tá bem homogeneizada. Aí o que você vai fazer? Ela tá assim, ó, então você puxa, ó, junta de novo. Estica, puxa, estica, que é pra ir juntando e ativando o glúten da farinha. E assim a gente vai sovando, ó. Olha o miolo dela. Tá bem úmido, ó. Então a gente vai só fazendo esse processo, estica, puxa de volta. E não precisa de muita sova esse pão. É só o suficiente para ela atingir uma massa homogênea, bem macia, para você já colocar na forma e deixar crescer. Então, ó, aqui eu já sovei bem a massa, observe que ela tá bem macia, ó. Você não vê resíduos de farinha nela.
Então, eu fiz o quê? Um rolo. E aí, eu vou dividir ele bem no meio. Vou separar. Vou colocar só um pouquinho de farinha na bancada. E vou abrir com a mão mesmo. É só isso que a gente faz. Não precisa se preocupar, eu não tenho um rolo para abrir a massa, porque não precisa. Com a mão você vai esticando. Aí aqui eu já untei a minha forma com desmoldante. Se você for untar com manteiga, você tem que polvilhar com a farinha, mas com desmoldante não precisa, tá bom? Aí, ó, eu estiquei aqui o pão, eu vou pegar essa partezinha, dobrar e só fazer isso aqui, ó. E esticando e formando o pão. Juntou, aperta pra segurar. Só isso aqui. Aí eu vou colocar ele na forma. Vou cobrir com papel filme e deixar crescer mais ou menos 1 hora, ou até você perceber que ele dobrou de volume. Cobrir com filme, bonitinho. E deixar, se você quiser, pode deixar até já dentro do forno. Desse jeitinho. Depois eu vou voltar, antes de colocar ele para assar, para mostrar o tanto que ele cresceu. Para vocês verem. Então, pessoal, o nosso pão, depois de 1 hora de crescimento, olha que lindo. Já cresceu, já dobrou de volume. Agora, o que nós vamos fazer? Tirar o filme plástico. Colocar essas formas dentro de outra forma, para que ele fique bem acomodado. Aqui eu tenho uma lâmina própria para fazer o risco do pão, ó. É uma lâmina muito perigosa que a gente tem que ter muito cuidado. Aí você faz assim, ó. Faz um risco. Ou você pode pegar a tesoura de cozinha. E fazer o risco também, certo? Vai complementar. Aí o que nós vamos fazer? Para que o pão adquira aquele tom bronzeadinho, a gente usa apenas a gema de ovo para pincelar. O meu forno eu já liguei para ele pré-aquecer, para a gente já colocar o pão e ele já começar o processo de assar. Espalha bem. Passa bem nessas dobrinhas aqui, ó. Toda a lateralzinha dele. E nós vamos levar no forno, já pré-aquecido, por meia hora. Então, pessoal, olhem como ficou os nossos pães lindos. Olha o brilho dele, por causa da gema de ovo. Fica esse brilho maravilhoso. Olha os cortes, como dá um detalhe todo especial no pão. Agora, nós vamos colocar esta forma para cá, para eu tirar o pão para vocês verem. Olha que lindo. E o outro, veja que não gruda nada, ó, na forma, por causa do desmoldante. Olha que coisa mais linda. Esses pães de liquidificador
Eu vou cortar um pedaço dele para vocês verem como ficou por dentro. Com uma faca própria de pão, uma faca serrilhada. Olha que lindo. Bem fofinho. Olha que fumaça maravilhosa. Lindo, né? Esse é o pão de liquidificador. Para vocês experimentarem com uma manteiga quentinha. Passando aí, ó, com um cafezinho fresquinho. Tudo de bom. Essa é a minha sugestão dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, porque o YouTube entende que é um vídeo bom. Compartilha para outras pessoas. Não deixem de colocar seus comentários sobre o que vocês acharam, uma sugestão, uma dica, uma crítica. Tudo é válido. E não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Tá bom? Um grande beijo da Mamãe na Cozinha e até a próxima.